Eu estou de volta aqui recebendo vários pedidos de oração, mas também, junto com esses pedidos de oração, já com os palpites. Várias pessoas dizendo quantos terços tem lá no nosso vaso. Então você vai ligar para cá no nosso telefone 19 3871 9620 para arriscar. Você vai dar o palpite aí, quantos terços tem nesse vaso. Quem acertar vai levar para casa 1/3 desses lindos aí das mãos ensanguentadas de Jesus. Mas olha só, a Georgette Catarina Mendes Silva, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, está participando comigo e ela está dizendo assim, peço oração para minha filha Letícia Mendes Silva pela sua recuperação. Tem 260 terços lá no vaso. É o palpite dela. É o palpite dela. Vamos ver. Depois a Maria José dos Santos Santana, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, diz assim, tem 50 terços lá no vaso. Olha, de 260 para 50, uma diferença grande, mas até é o palpite dela. Depois tem aqui o palpite da Miraci Gama Penedo, de Campinas. Ela está dizendo que tem 150 terços. Tem o palpite da Eli Barbosa Machado, de Laranjal, no Paraná. Lá no vaso tem 26 terços. Palpites bem variados, hein? A Juvenilda Maria de Moraes, da cidade de Campinas, ela está dizendo tem 100 terços lá no vaso. Tem vários palpites aqui. A Maria José dos Santos Santana, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, também está dando palpite de 100 terços. A Elisa Maria de Souza, de Piripiri, no Piauí, também o palpite dela é que tem 100 terços. A Marli Maria Demac Franzen, de Presidente Nereu, em Santa Catarina, também está dando aqui o seu palpite, tem 50 terços ali. A Francineide da Silva Martinho Lima, de Teresina, no Piauí, dizendo que tem 170 terços. A Madalena Pereira Lorenzon, de Nova Guaritã, no Mato Grosso, dizendo que tem 33 terços. A Maria de Fátima dos Santos, de Macururê, na Bahia, dizendo que tem 55 terços. A Olívia Basso de Bastiani, de Medianeira, no Paraná, também está dizendo que tem 22 terços. E o palpite dela é 22 terços. E ela está dando uma informação muito bacana aqui, pedindo oração por ela e pedindo pela alma de Emily Zanchetti, que faleceu por esses dias e doou os órgãos todos. Que gesto maravilhoso da família da Emily, porque ao doar os órgãos está salvando vidas. Então que Deus abençoe a toda a família. Os pais dela, os pais da Emily, se chamam Rosilene e Elisandro Zanchetti. Muito obrigado pela sua generosidade. Deus abençoe e guarde a sua vida. Olha só, tem mais um palpite aqui, que vem lá de Queimadas, na Bahia. A Joselice Marques da Silva está dizendo que lá no nosso vaso tem 15 terços. A Maria de Fátima dos Santos, tá lá de Macurerê, na Bahia, 55 terços. Tem gente que está falando duas vezes, viu? Está ligando de novo, dando palpites aí, pode ligar várias vezes. A Madalena Pereira Lorenzon, que já participou, está dizendo que tem lá no vaso 33 terços. A Francineide da Silva Martinho, de Teresina, no Piauí, dizendo que tem 170. Tá repetindo aqui, a Marli Maria, lá de Presidente Nereu, em Santa Catarina, dizendo que tem 50, a Elisa Maria de Souza, de Piripiri, dizendo que tem 100, a Maria José dos Santos Santana, de Nossa Senhora da Glória, dizendo que tem 100, e a Juvenilda Maria de Moraes, dizendo que tem 100. Olha, até agora ninguém acertou, então você tem que continuar ligando para cá, 19 3871 9620, para então participar aí dessa nossa brincadeira. Quantos terços tem lá no nosso vaso? Além disso, todas as participações que nós colocamos aqui sobre o altar, nós vamos no final do programa dar uma bênção muito especial e depois nós continuamos rezando por você ainda em mais 100 missas. Olha, por enquanto ninguém acertou, você pode continuar ligando para participar com a gente, mas por enquanto ninguém acertou. 19 3871 9620 para você participar conosco. Mas deixa eu chegar aqui num lugar lindo, maravilhoso, está bem ornamentado aqui e você vai dizer assim, mas está ornamentado já com tudo do Natal? Você já olhou no calendário para lembrar quantas semanas faltam para o Natal? Então dá uma olhadinha aqui. Tudo isso aqui são várias opções para você ornamentar a sua casa, encher a sua casa do espírito
do Natal, preparando-se bem para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, várias opções aqui de presentes, né? Olha que lindo esse aqui. Deixa eu virar para cá assim, porque aí mostra direitinho. Atrás tem a estrela, mas na frente aqui, olha, uma imagenzinha do presépio, porque às vezes você pensa assim, o que eu vou dar de presente lá para o meu amigo secreto, ou qual lembrancinha, qual presentinho que eu vou dar? Tem muitas opções aqui, olha, várias opções de presépios em miniatura, também várias opções para você enfeitar a porta da sua casa, a porta do seu apartamento. Olha que lindo esse aqui. Você pode dar de presente, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Também tem opções para você enfeitar a sua árvore de Natal. Essas peças que estão aqui, elas são opções para você ornamentar a sua árvore de Natal. Deixa eu tentar te mostrar pelo menos dois aqui, olha. Deixa eu mostrar pelo menos dois aqui. São 6 peças. São 6 peças diferentes, mas aqui tem, eu estou mostrando para você 2 opções de como você pode fazer para ornamentar a sua árvore de Natal, ficar linda, maravilhosa. É um momento de alegria o Natal, então você pode enfeitar bem a sua árvore de Natal. E além disso, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, tá bem firme aqui, né? Senão eu derrubo tudo aqui e já fica feio. Daqui é um modelo de coroa do Advento. Um modelo de coroa do Advento, olha, aqui com as velas, marcando aqui 1º domingo do Advento, 2º domingo do Advento, 3º domingo e 4º domingo. Então, você pode ter uma coroa do Advento aí na sua casa, não só lá na comunidade, mas pode ter na sua casa também. E também uma opção aí para a sua comunidade. Se a sua comunidade não tem ainda uma coroa do Advento, você pode então ligar para cá hoje no 19 3871 9620 e adquirir a sua, preparando bem aí a sua comunidade para celebrar o Natal. Além disso, tem presépio. Eu estou vendo um presépio imenso aqui, esse presépio lindo, maravilhoso, com esse aqui pode ser uma sugestão, né, de como você pode organizar o presépio aí na sua casa, porque essas madeirinhas aqui são muito fáceis de encontrar. Isso aqui as folhas do pinheirinho, né, que cai aí das árvores. Eu sempre vou buscar lá perto da livraria Paulos, que tem um monte de árvores lá perto da minha casa, que eu vou buscar esses matinhos aqui que caem dos pinheiros para poder enfeitar o presépio da minha igreja. E depois você pode guardar, vai ter sempre aí na sua casa para os outros anos. São todas sugestões para você enfeitar a sua casa, preparar bem para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ligue para cá no 19 3871 9620 ou vai aí no nosso shoppingcatólico.com.br, 19 3871 9620 ou shoppingcatólico.com.br. É um meio de se anunciar o Evangelho também. Eu sempre digo isso, sobretudo para falar para a família, para as crianças. As crianças vão querer saber o que é isso, o que é isso. Aí você aproveita e conta para elas o que é o Natal. Explica o que é o Natal. 19 3871 9620 ou shoppingcatólico.com.br. Deixa eu passar aqui atrás do nosso presépio lindo, maravilhoso, porque eu vou aqui para a nossa sala, porque eu estou recebendo a Maria Soares, que é missionária e que vai conversar com a gente hoje a respeito da missão. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bem-vinda ao nosso programa Você Pode Ser Feliz. O Brasil inteiro está assistindo a gente aqui. Tem muita gente, porque eu vi aqui na ficha que em 2010 a senhora viveu em missão na Amazônia. Tem muita gente lá da região ali amazônica que é sócio e que participa sempre aqui do nosso programa. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Hoje a senhora é coordenadora do COMID. O que é COMID? COMID é uma comissão, um comitê que é de animação missionária. Então, nós vamos às paróquias, recebemos convites para explicar o que é missão e para incentivar as pessoas a fazerem missão, na linha que o senhor explicou. Que a gente pode ser missionário onde quer que seja, né? Em casa, no trabalho, na escola, né? Porque somos batizados e enviados em missão. Então, é uma dimensão do batismo que muitas vezes não é explorada, né? Se fala muito do batismo como consagração pessoal, mas não como esse envio missionário. E então a gente tem nessa comissão
representantes de várias foranias da diocese, deveria ser de todas as foranias. E uma equipe já de missionárias mais antigas que toca no executivo a coisa. Então eu gosto bastante, acho que é importante e as pessoas se sentem felizes também de sentir não só a responsabilidade, mas essa dignidade que é ser missionário de Jesus Cristo, né? A gente vem numa toada assim de uma consciência missionária na igreja já há muito tempo. Antes do Concílio Vaticano II, a ideia era que missionário, que muita gente tinha essa ideia, porque aconteciam muitas aquelas santas missões populares feitas pelos franciscanos ou pelos padres redentoristas, que iam um grupo de missionários naquele lugar e aí faziam as visitas nas casas, depois fincavam uma cruz ali, marcando a data que os missionários passaram por lá, e as pessoas entendiam assim, missionário é isso, é aquele frei eles, a gente chama de hábito, mas eles acabam falando frei de batina preta ou de batina marrom, barbudão, anunciando aqui nas nossas casas, falando das nossas casas, abençoando as nossas casas. Depois, com São João 23, São Paulo VI, deu uma nova dimensão, porque o que São João 23 queria que a igreja se abrisse mesmo, por isso pediu um novo Pentecostes, né? Voltasse àquela essência primeira, que o fundamento da igreja, o início da igreja, o fundamento da igreja é ser missionária, tanto com o mandato de Jesus como com o Pentecostes. Depois você passa por São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI, até chegar no Papa Francisco, que tem uma característica tão forte da missão, mas na simplicidade, para a gente entender que não é uma coisa rebuscada assim. Mas a gente tem uma tendência, talvez não o COMIDE, porque está acostumado a tratar do assunto da missão, mas há uma tendência que às vezes a gente intensifica em falar de missão no mês de outubro. E depois? E depois? A pergunta é sempre essa, e depois? Tanto que o Papa Francisco convocou um mês missionário extraordinário, que para nós especificamente não é extraordinário, porque a Igreja do Brasil sempre viveu o mês de outubro como mês das missões. Mas não é só para o mês de outubro, missão é constante na vida da igreja. Com a experiência que a senhora tem, o que a senhora acha dessa concepção? Missão é só para alguns momentos ou missão é parte constitutiva da vida da igreja? Então, é tão parte constitutiva que até uma recente fala do Papa Francisco a gente diz, eu tenho uma missão, mas não deveríamos dizer isso, deveríamos dizer, eu sou uma missão. Né? O Papa Francisco, naquela carta sobre a santidade, diz isso, né? Cada cristão é uma missão para o mundo. Então, eu acredito nisso. Eu mesma fui para a Amazônia já aposentada, porque eu era professora e assistente social em Campinas e tinha certeza que eu estava numa missão, né? Daí depois, indo para a Amazônia, fiquei com esse rótulo que o senhor diz a gente fica, porque foi só como missionária, né? Mas eu vejo que realmente a vivência cristã é uma vivência missionária. Como o senhor também explicou, viva o Evangelho e o resto será dado por acréscimo. Os resultados pertencem a Deus, não a nós, né? Então agora, é nessa linha que a gente faz. A senhora disse que foi para a Amazônia aposentada, mas a dimensão da missão na sua vida não despertou só quando a senhora se aposentou não, claro que e não. Foi para lá. A minha Como começou isso? Olha, desde pequena, que faz bastante tempo. A gente tinha, quando criança, na cruzada eucarística, tinha rezar pelas missões, fazer sacrifícios pelas missões, sempre nessa linha, né? E depois teve o Concílio Vaticano II, que dá essa linha missionária. Eu já era adulta e já era jovem, no caso, me entusiasmei muito. Então, sempre na minha vida de trabalho, levei sempre nessa linha da missão. Você sempre foi professora? Fui professora e assistente social, certo, aqui em Campinas. E depois de aposentada, eu fiquei mais livre, né, para ter mais tempo para, no caso, fazer uma evangelização explícita. Daí tem esse programa da CNBB Sul 1, que mantém 12 missionários na Amazônia, mais ou menos 12. Maioria padre, mas também missionários leigos e irmãs. Agora, no momento, acho que não tem irmãs. Mas, enfim, então eu fui como missionária leiga, primeiro para Roraima,
e depois para o Rio Negro, no estado do Amazonas. E foi uma experiência maravilhosa, já com 65 anos de idade, poder fazer isso, né? Olha lá. Então, Olha assim, que interessante. Isso aí foi onde? foi lá em Roraima, Roraima. no interior de uma região ribeirinha do Rio Branco. São pequenos povoados, né? Agora, de pescadores. quais são os principais desafios? Chegar nesse lugar que é para nós distante. Geralmente se fala assim da missão na Amazônia. Você tem que ter muito tempo, porque não dá para dizer assim, vou fazer missão na Amazônia no final de semana, vou na sexta, volto no lugar, domingo. eu fiquei 3 meses. Eu e mais uma irmã e um padre, ficamos 3 meses nessa região ribeirinha do Rio Branco. Daí a gente vivia lá, eles emprestavam sempre uma casa, tem muitas casas vazias, porque muita gente sai, vai para a cidade e tal. Daí a gente ficava nessa casa, trabalhava com as crianças, com os adultos e celebrava a missa, que é coisa rara, né? Lá em Roraima, o bispo na época tinha muito empenho, então ele podia fazer até 3 vezes por ano, mas em geral eram 2 vezes por ano. E daí também, então, havia os sacramentos à disposição, né? E a gente ia para a comunidade... Mas o sacramento só quando... nessas 2 vezes no ano? Só nas 2 vezes do ano. Porque a gente prepara também as pessoas para serem catequistas e para serem ministros da palavra. Uhum. Então, sempre houve nesses povoados maiores que quer dizer 50 casas, por aí, 20 casas, uma pessoa ou 2 que são ministros, que podem, então, ler o evangelho todo domingo, reunir a comunidade e tal. Sem a Eucaristia? Sem a Eucaristia. A Eucaristia só quando vai o padre. O que é um problema grave, um dos problemas que ensejou esse sínodo para a Amazônia. Pois né? é. Nós vamos tratar um pouquinho aqui do sínodo da Amazônia, sobretudo com o olhar de quem esteve lá na região. Embora a gente tenha consciência por aquilo que lê, por aquilo que acompanha, da necessidade da missão na Amazônia, mas a gente nunca esteve lá. Como há pouco eu li uma entrevista do Dom, não vou me lembrar o nome agora, mas é o arcebispo da Áustria, na Amazônia mesmo eu nunca estive, mas ele é uma das pessoas que está lá no sínodo, mas contou experiências maravilhosas da sua realidade lá na Áustria a respeito da evangelização, que embora sejam realidades completamente diferentes, porque você está num lugar de uma realidade econômica completamente diferente da realidade amazônica, mas são experiências trocadas por várias partes do mundo que podem ajudar na evangelização. Mas, antes da gente entrar no sínodo, eu queria perguntar o seguinte: o que fica marcado na vida de um missionário quando vai ao encontro dessas famílias? É um missionário que ensina somente ou dá para aprender com eles? Porque tem sempre um choque de cultura, né? Você sai da grande cidade, vai para uma realidade que você não conhece. Como é que lida com tudo isso? Então, eu acho que qualquer diálogo humano é sempre uma troca, né? Então, não é assim, quem ensina e quem aprende. A gente ensina algumas coisas e aprende outras, né? E eu vejo que nesses locais há uma carência muito grande de conhecer mesmo a pessoa de Jesus e o Evangelho. Porque nessas celebrações dominicais deles, a leitura do Evangelho nem sempre é bem feita. Porque as pessoas leem mal, como eles dizem, eu não tenho leitura. Então pegam crianças da escola, os jovenzinhos que balbuciam o Evangelho e não dá para pegar o todo. Entendi. Então, eu acho que a simples leitura do Evangelho causa admiração. Eles acham tão bonito e perguntam, Jesus falou isso mesmo? Então, eu até fico também emocionada, porque é uma coisa tão simples, né? E que é possível muitas pessoas fazerem, inclusive pessoas aposentadas como eu, que já, digamos, têm a vida ganha, né? Uhum. Então, pode ir para lá e participar de um projeto junto com as dioceses locais. Bom, por isso que eu dizia assim, tem gente que a missão não é uma coisa rebuscada. Não. Assim, embora quando alguém vai para um país,
distante, ele tem que ter uma preparação prévia. Também por causa do choque de cultura. Então, pode-se ter, se a pessoa não está bem preparada, ela imagina o seguinte, eu vou lá e aí vou impor a minha cultura para eles, vou dizer como é que tem que viver. Não, eles já sabem como viver. Agora, eles querem, há uma necessidade de se aprofundar na vida de fé. Então, tem uma preparação prévia, sobretudo para outros países, para aprender um pouco a língua, para assim, envolver na cultura deles sem achar que a gente está indo lá para colonizar, não é isso? Missionário é diferente de colonizador, não está indo lá para impor algo para eles. É preciso entender esse choque de culturas. Por isso que eu disse assim, a gente só ensina ou a gente aprende? E eu imagino que aprende muito, porque nós mesmos na vida da paróquia, a gente aprende muito com o povo. A gente acha que vai lá só ensinar, a gente se enriquece com aquilo que a gente aprende com o povo e principalmente com as pessoas mais simples. É incrível como as pessoas mais simples ensinam a gente como viver a fé cristã. Então, eu queria até fazer uma observação, porque lá para ir para a Amazônia, pelo esse projeto da CNBB, a gente também faz uma preparação no Centro Cultural Missionário em Brasília. E daí a gente aprende que a primeira atitude é a escuta, né? Primeiro você escuta, vê, observa, depois fala. E quando eu fui para Roraima, que foi meu primeiro lugar, o bispo falou, olha, eu queria dar aula, tal. Ele falou, olha, nesses primeiros 6 meses você só vai conhecer. Eu falei, puxa, eu vim para cá, não estou fazendo nada, estou só andando em todas as missões, em todas as paróquias. Mas foi tão importante, porque sem querer a gente já tem uma receita na cabeça, né? E o bispo ainda me falou, olha, eu não quero que você seja como um padre que depois de uma semana que veio aqui já tinha solução para todos os problemas da minha diocese. Daí então eu tive essa preparação, graças a Deus. Então imagino que uma característica fundamental para quem quer ser missionário, seja em casa, seja em qualquer lugar que for, é a humildade. Porque se a gente vai com uma receita pronta, a gente já quer dizer até para o bispo como é que ele tem que solucionar os problemas. Agora precisa ter uma característica de humildade. O missionário que não é humilde, ele tem a tendência de achar mesmo que ele vai lá para solucionar todos os problemas e não soluciona, porque há um problema de evangelização, porque as pessoas têm necessidade de ouvir o evangelho, de aprender o evangelho com uma simples leitura, mas existem problemas econômicos, problemas sociais, diversos deles, e que a gente não consegue dar uma resposta imediata. Como que a senhora viu a realidade lá, não só da fé, mas a realidade, porque isso ajuda a gente já no próximo bloco começar a conversar sobre o sínodo. Por que um sínodo que tem causado tanta polêmica? E às vezes eu fico triste com algumas polêmicas que têm sido levantadas, porque às vezes são levantadas por cristãos católicos jovens que começaram a fé há pouco tempo e já querem dizer ao Papa como é que o Papa tem que fazer. Então, qualquer reflexão que a gente faça, ela deve ser carregada de humildade. Então, eu quero que a senhora fale para nós no próximo bloco a respeito dessa visão no lugar ali da realidade da Amazônia, seja na questão da fé, da questão dos problemas sociais, da questão dos problemas econômicos. A gente vai dar uma pausa aqui, porque esse nosso bloco aqui encerrou, mas nós vamos dar uma pausa, volta a conversa, porque tem muita coisa que eu quero perguntar, mas você também pode perguntar, manda para cá sua mensagem pelo nosso telefone 1938719620 e também pelo nosso WhatsApp. Tá curioso de saber alguma coisa? A Maria está aqui e vai nos ajudar. 19996755600. O que a gente souber responder, a gente responde aqui no ar. O que a gente não souber responder, no próximo programa eu trago as respostas para você, principalmente quando a gente falar do sínodo, que sempre causa alguma polêmica. Aí no próximo programa eu respondo para você sem problema algum. Participe com a gente, 1938719620 ou mande a sua mensagem pelo WhatsApp, 19996755600. Vou para o intervalo, já já a gente volta.